Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz em março de 2023 e algumas coisas novas que chegaram por aqui. Já começo me desculpando se tiver cachorro latindo ao fundo. Eu já tô gravando pela segunda vez, mas tá muito inconstante os cachorros da vizinhança e eu realmente preciso gravar hoje. Então, nos momentos que tiver crítico, eu vou tentar pausar, mas já peço desculpa se tiver algum ruído no fundo. Bom, vamos lá. Março foi um mês que pra mim durou 3 meses, assim, quando eu fui ver as primeiras leituras que eu fiz no mês. Parece que foram feitas, sei lá, em janeiro, assim. Parece que passou bastante tempo mesmo. Mas foi um mês bem produtivo. Eu imaginei que eu ia finalizar várias coisas que estavam em andamento em março. E, na verdade, eu acabei colocando outras coisas no meio e não finalizando tudo que eu imaginava. Mas mesmo assim foi super produtivo, né? Eu finalizei 4 leituras, algumas já estavam mais encaminhadas, outras não. E já tem outras coisas também em andamento em que eu dei prosseguimento também. Então tem bastante coisa para mostrar para vocês. Eu quase passei ilesa pela Semana do Consumidor, acabei comprando algumas coisinhas. Então no final do vídeo eu vou mostrar também as coisas novas que eu comprei. Então vamos lá, o primeiro livro eu não vou detalhar muito, que eu finalizei, foi O Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie. E não foi um livro que eu gostei muito, assim, quanto mais eu penso, menos eu ligo pra ele, no fim das contas. Ele é um livro bem conhecido, é o primeiro caso do Poirot, né, trata de um envenenamento numa mansão, vários suspeitos e etc. É um livro bem conhecido mesmo, assim, mas não me chamou muita atenção. Eu acho, na verdade, que o meu problema com ele é que ele é muito enrolado, assim. Eu tava gostando bastante até uns 30%, 40%. Depois disso, até o final, é muita enrolação. E ele também tem aquelas coisas que surgem meio do nada, que já tinham me incomodado nas leituras da Agatha Christie que eu fiz depois de adulta, assim. De um plot que não teria como saber, sabe? Eu não gosto muito dessas coisas. Então, no fim das contas, eu acho que eu e o meu estilo de leitura que não combina mais muito com as coisas que a Agatha Christie escreve, mas foi um livro que eu li rápido ali, passou meu tempo. Se você gosta, né, dela, foi uma leitura válida, mas também não é dos meus favoritos dos que eu já li dela. Depois disso, eu li o Demian, do Hermann Hesse. E esse aqui eu acho que eu já comentei num vlog em que eu tava lendo, que foi um pouco inconstante, assim, eu tava gostando muito, daí eu gostei menos, daí eu voltei a gostar mais. E quando eu finalizei, eu acho que eu até cheguei a comentar, não lembro se foi no Instagram ou no próprio vlog, que ele era meu menos favorito do Hermann Hesse, né? Então, Siddhartha é o que eu mais gosto, em seguida O Lobo da Steppe e depois Demian, que foram os 3 que eu já li. Acontece que esse livro cresceu muito pra mim depois da leitura. Cada vez que eu penso nele, eu gosto mais dele do que eu gostei na hora que eu tava lendo, assim. Então, no fim das contas, eu acho que, considerando o Lobo da Steppe inteiro, eu gosto mais de Demian do que do Lobo da Steppe, apesar de eu gostar muito da primeira parte do Lobo da Steppe. Então, é uma reviravolta e esse livro, eu acho que é uma boa pra começar, Hermann Hesse. Na verdade, os 3 que eu li, assim, eu acho que seriam positivos, e é um autor que, apesar de eu ter essa relação meio conturbada com ele, ele me surpreende muito, assim. Os livros são sempre muito diferentes da expectativa que eu tenho, apesar de ser muito claro que foram escritos pelo Hermann Hesse, assim. Eu acho que se colocar uma página eu conseguiria dizer se esse livro foi escrito por ele ou não, porque é uma escrita e os temas mesmo, a forma como ele aborda os temas também muito próprios. Então, continuo super curiosa para ler outras coisas dele. Tem um que vocês me recomendam bastante, que é o Jogo das Contas de Vidro. Ele é um pouco maior, mas talvez seja o próximo. Eu ainda não tenho mais nenhum aqui em casa, então vou ter que adquirir. Fica uma recomendação, mais recomendada agora do que na época, né, do que quando eu finalizei a leitura. Depois disso, eu li, sem avisar, do nada, num surto em um dia, Piranesi, da Susanna Clarke. Eu vou deixar a capinha aqui. Então, Piranesi foi num desses momentos em que eu não sabia, eu queria ler uma outra coisa, uma coisa que prendesse mais, nada do que estava em andamento, assim, eu já estava com algumas coisas, né, começadas, e era um final de semana, um dia que eu tinha mais tempo para ler, e a Paloma Lima estava comentando, ela ainda não tinha lançado vídeo, mas ela tinha comentado que era um livro que ela ficava ansiosa para ter um momento para poder ler, e então eu acabei pegando, o e-book dele estava bem barato, acho que 16 reais, acho que eu paguei na Semana do Consumidor, acabei pegando para ler.
E o fato foi esse, assim, fazia muito tempo que eu não ficava, que eu não esquecia das minhas necessidades fisiológicas por causa de um livro, assim. Então, quando eu vi, já eram tipo 9 da noite, eu não tinha nem comido ainda, porque eu já tava em 90 e poucos % e queria terminar. Quem já me acompanha no Instagram, ou enfim, há mais tempo, sabe que 9 e pouco da noite é minha hora de dormir, né? Então, realmente me prendeu demais, assim. Ele é um livro super estranho, ele tem uma parte de fantasia, mas é uma fantasia que mistura um pouco com uma filosofia e você não sabe se é todo um mundo diferente que está sendo criado, o que que acontece. Ele tem referências já no início, assim, né, as Crônicas de Nárnia, a mitologia grega. Então eu gostei demais mesmo, assim. É o segundo livro que eu marquei com coraçãozinho por enquanto. Eu só marquei com coração esse ano de Amor e Trevas e Piranesi. Então, para vocês terem uma ideia aí, foi uma leitura que eu realmente gostei demais. A Paloma acabou de lançar um vídeo sobre ele. É um livro que eu acho que quanto menos você souber, melhor. E ela consegue trazer nesse vídeo uma sinopse, assim, um resumo do que vai acontecer sem dar nenhum tipo de spoiler ou algo que prejudique a leitura. Então acho que quem quiser já de imediato vai lá dar uma olhadinha no vídeo dela. E a quarta e última coisa que eu finalizei em março, eu também, vocês nem sabem que chegou, porque foi uma das compras, que foi o Desonra, do Katzi. E esse aqui eu terminei no dia 31, bem na finaleira mesmo. E quando eu comentar sobre as leituras, eu vou comentar um pouco mais, né, que eu tava querendo algumas coisas mais curtas para eu ler nesses momentos em que eu não tô afim de ler as coisas que já estão em andamento, porque algumas vezes eu tenho em andamento livros maiores, mais densos, enfim. Então, esse foi um dos casos. Assim que chegaram os livros novos, esse aqui me chamou a atenção. Fazia muito tempo que eu queria ler alguma coisa do Katzi, e Desonra sempre foi, né, um dos mais conhecidos. Eu não sabia muito sobre ele, mas eu dei uma olhada na sinopse, assim, né, para escolher, e eu gostei bastante. Eu acho que eu gostei mais da escrita do que da história em si, então me interessou muito buscar outras coisas do Katzi. Eu acho que é super positivo pra mim quando eu falo isso, assim, que eu gostei mais da escrita até do que da história, porque significa que me deixou intrigada pra buscar outras coisas do autor, não apenas pela história, mas pela forma como é contada. Eu acho que é o que acontece aqui. Mas esse livro me pegou num lugar de que eu não estava esperando que ele fosse ficar tão pesado. Ele vai tratar, né, a respeito de um professor universitário que acaba envolvido em um escândalo ao se relacionar com uma aluna super mais nova que ele, e, enfim, reage muito mal às tentativas ali da universidade de dar uma segurada na situação, acaba sendo demitido e vai, né, ali pro interior, onde a filha dele tem uma fazenda, ficar um pouco mais recluso. Então, o tema em si já é um tema pesado, né, esse tema da sinopse, mas eu tava preparada para isso, não tava preparada pro que vem depois, assim. Como eu falei, foi um livro que pra mim foi uma ótima porta de entrada para a obra do Katzi. Eu fiquei um pouco em choque, porque não era o que eu tava buscando, e ele começa, né, com um tema que é um tema complexo e pesado, mas ele vai entrando numa violência muito maior, assim. Eu pretendo conversar sobre ele, porque eu acho que tem bastante coisa a ser dita, mas vou precisar de um pouco mais de tempo para isso, né? Eu acabei de finalizar esse aqui. Fica uma super recomendação, eu gostei bastante, apesar de ter sido mais pesado do que eu estava buscando para aquele momento. Então esses foram os livros finalizados. Em andamento, a gente ainda tem A Crônica da Casa Assassinada, que é o que eu comentei que eu imaginei que eu teria finalizado. Eu tô na página 310, então eu até fui lendo com bastante frequência um pouquinho dele, mas nunca mais peguei assim muito tempo, então acho que eu fui lendo 10, 15, 20 páginas dele de pouco em pouco. E o que acontece com esse livro aqui? Ainda falta bastante, né? Ele tem 550 páginas, eu acho, 530. Então ainda tem bastante coisa pra acontecer, mas eu já tô bem cansada. Ele tá na segunda história, assim, então ele fica uma boa parte num primeiro acontecimento, que aí eu já tinha comentado, né, que eu tinha enjoado desse acontecimento. Aconteceu ali um outro, então ele passa pra uma segunda parte, até segundo momento de tempo mesmo, né? Acontece anos depois, que eu também já tô cansada. E isso aqui, eu acho que pode se dar por conta de um problema de gosto pessoal mesmo, não é um problema, é uma questão de gosto pessoal, que eu não costumo gostar
de histórias que dependem muito de mulheres super problemáticas que causam grandes comoções na vida das pessoas. Isso já fez com que eu não gostasse de livros que são muito queridos por outras pessoas, como Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Não gosto. E esse aqui tá indo pelo mesmo caminho com a Nina, sabe? Eu já tô tipo, beleza, é uma deusa maluca, uma feiticeira, basicamente isso. Então eu não sei, talvez seja questão de gosto pessoal. Como eu falei, ainda tem bastante coisa pra acontecer, mas eu já acho bem difícil que vai ser um livro que eu vou super gostar, porque eu já tô quase nesse momento ranço, assim. Então temos aí uma provável polêmica de um livro super amado que eu provavelmente não vou gostar, pelo menos não vou gostar tanto quanto as pessoas costumam gostar. Vou fazer bastante esforço para finalizar em abril e vir logo contar pra vocês. E também tem em andamento, né, aquele livro de contos do Murakami que eu tô lendo em inglês, que vai sair em breve pela Companhia das Letras, que é o First Person Singular. Eu finalizei o conto que eu tava lendo, mas eu não comecei o próximo. Então eu tô na página 130, passei da metade já dele. E também quero dar um gás nesse aqui, pra conseguir finalizar e trazer minha opinião pra vocês antes dele lançar, né, pra que vocês já saibam aí se vale a pena ou não. Por enquanto ele tá bem meio a meio, assim, pra mim. Não tá sendo uma das minhas obras favoritas do Murakami. Por fim, mas não menos importante, o último livro que está em andamento é o Cartas a uma Negra. É um livro que eu tô lendo pro Clube do Livro que eu participo e eu não tinha ouvido falar sobre ele e eu comecei a ler totalmente sem saber do que ele tratava. E foi uma grata surpresa, porque ele é um livro escrito em diários, né, da Françoise, que é a autora, né, então ele é um livro de não ficção e ela começa a escrevê-lo a partir do momento que ela tem contato com a história da Carolina Maria de Jesus. Então ela se identifica, ela é francesa, né? Então ela vive em Marselha, mas as situações que ela vivencia, ela consegue correlacionar muito com a vida e com os esforços que a Carolina Maria de Jesus teve para escrever, apesar da Françoise viver numa situação de uma miséria menos extrema. Então ela até comenta, né, em várias passagens ali em que ela relata momentos em que ela está trabalhando para madames, etc., que ela, né, faz isso para conseguir ter dinheiro para as próprias coisas ou para comprar coisas para os filhos sem precisar pedir ao marido, mas ela não vive numa situação tão extrema quanto a da Carolina Maria de Jesus. Mas eu tô achando sensacional, eu tô mais ou menos na metade. Ele é um livro um pouquinho maior, tem umas 350 páginas e ele é bem semelhante em forma, assim, né? Então, são relatos da vida cotidiana dela, situações difíceis que ela passa. Ela é antiliana, né? Então, ela traz bastante essas associações, né? A França, que tem muitos imigrantes colonizados pela França, que acabam imaginando um mundo ideal e encontrando outras coisas quando chegam lá. Então, tô bem louca pra vir comentar mais sobre ele com vocês. Espero finalizar ele em breve. Mas já fica a recomendação pra quem gosta de Quarto de Despejo. Eu acho que é um livro super interessante que conversa muito com Quarto de Despejo, literalmente, né? Ela tá conversando, né? Esse diário é basicamente ela conversando com a Carolina Maria de Jesus, então é super legal. E são essas as coisas que eu finalizei, que estão em andamento. Eu comprei algumas coisas e aí, como eu comentei antes, né? Eu tô sentindo falta de ter à mão livros mais curtos. Então, em vários momentos eu não sei o que eu quero ler, e aí nessa de ficar procurando um livro, ler a mostra, procurar o tamanho, né? Porque às vezes eu quero uma coisa mais curta, pelo Kindle não dá pra saber o tamanho do livro. Muitas vezes eu perco muito tempo nisso e não pego outra coisa pra ler. Então eu tô realmente sentindo a necessidade e peço dicas pra vocês, se puderem me mandar dicas de livros curtos que vocês gostam bastante, de ter um estoquezinho de livro curto em casa que eu consiga ir alternando nas leituras e que eu não perca esse tempo procurando o que eu vou ler. Então, Desonra já foi um desses casos, né? Ele até não é tão curto assim, 230 páginas, mas deu bem certo. E além do Desonra, eu comprei esses outros 3 aqui. Então, um deles foi o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse livro é super comentado, fazia tempo que eu queria ler e ele é bem rapidinho, bem curtinho mesmo, 100 páginas mais ou menos. Comprei Eliette, A Vida Normal, da Dulce Maria Cardoso. Esse aqui também tem bastante gente comentando sobre ele, ele tem 230 e pouquinhas páginas.
É um livro da Todavia, tô bem curiosa, talvez seja um dos próximos. E também comprei o Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai. Esse aqui tava bem em oferta, ele também não é curto, na verdade esse aqui tem 300 e poucas páginas. Mas é uma leitura que todas as pessoas que eu conheço que já leram esse livro gostam muito dele e trazem como uma leitura leve e gostosa de fazer. Então eu acho que quando eu tô procurando assim, uma outra coisa, geralmente é assim, né? É que eu busco, eu quero uma coisa que eu consiga ficar mais envolvida e ler mais rápido, com mais fluidez. E foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui o que vocês leram em março, quanto tempo durou março pra vocês, se foi um mês gigante. E me deixem também indicações de livros mais curtos que vale a pena ter em casa, assim, pra esses momentos. A gente se vê no próximo vídeo.